Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Eu sou o pastor Samuel Felisdoro, aqui do canal Texto e Contexto Bíblico. Você já se perguntou por que em alguns momentos passamos por dificuldades e provas como cristãos? Você sabia que isso pode ser parte do processo de frutificação em sua vida? Hoje vamos entender o que significa a poda na vida do cristão e como ela faz parte do plano de Deus para que possamos produzir mais frutos. Neste vídeo, vamos explorar o que é a poda espiritual, como ela é uma expressão de amor de Deus e como podemos lidar com ela de maneiras que glorifique a Deus. Fique até o final, porque eu vou te mostrar como a poda não é uma punição, mas uma disciplina que nos leva a crescer e a frutificar ainda mais. Antes de começarmos, eu quero lhe pedir, já curta este vídeo, compartilha com os seus amigos e se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal para continuar acompanhando esta série sobre frutificação espiritual. E lembre-se, já é a 8ª aula do nosso curso Frutificação Espiritual. Não perca nenhuma aula, pois o conteúdo é desenvolvido de forma sistemática e cada aula completa a anterior. Aprofundando o seu conteúdo, vamos agora para a aula de hoje. E para melhor entendermos a poda e a frutificação, dividimos o assunto em 3 partes. Parte de número 1, o que é a poda na vida do cristão? Parte de número 2, a poda como uma expressão de amor de Deus e não de sua punição. Tópico de número 3, como lidar com a poda e glorificar a Deus durante o processo. Às vezes nos deparamos com uma pergunta: o que é a poda na vida do cristão? No Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista João, no capítulo 15, versículo de número 2, Jesus nos ensina sobre a poda. A palavra do Senhor nos diz: todo ramo em mim que não dá fruto, ele corta, e todo ramo em mim que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Aqui Jesus nos mostra que a poda não é algo negativo ou punitivo, mas um processo necessário para o crescimento espiritual. A poda é, muitas vezes, associada a dificuldades, correções e testes que Deus permite em nossas vidas. Esses momentos não são castigos, mas são oportunidade para nos aperfeiçoarmos e produzirmos ainda mais frutos e nos aproximarmos mais de Deus. A poda pode envolver várias coisas nas nossas vidas. Sabe quando nós passamos por tribulações, dificuldades, provações, estamos sendo purgados, isto é, purificados, depurados, limpos espiritualmente de tudo aquilo que nos impede de frutificar. Deus permite essas experiências não por acaso, mas com um propósito: fortalecer a nossa fé. Ensina-nos a confiar mais plenamente nele e promover nosso amadurecimento espiritual. Essas provações funcionam como um processo de refinamento, semelhante ao fogo que purifica o ouro. Eles ajudam a remover aspectos negativos que impedem o nosso crescimento espiritual, como o orgulho, o pecado, a dependência do mundo e até mesmo a falta de fé. Ao eliminarmos essas barreiras, tornamos-nos mais receptíveis às ações de Deus e mais capazes de manifestar em nós as virtudes do Espírito Santo, como o amor, a paciência, a bondade, a longanimidade e a mansidão. Assim, as dificuldades, embora dolorosas, são instrumento de transformação em nossas vidas. Não são castigos, mas oportunidades de cura, santificação
e fortalecimento da nossa alma. Através delas, somos moldados para nos tornarmos mais semelhantes ao caráter de Deus. Às vezes, a poda envolve a disciplina de Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de número 6, aprendemos que o Senhor corrige os que Ele ama. As correções de Deus nos direcionam a viver de acordo com os seus princípios e nos mantém no caminho da justiça. A poda também pode manifestar através dos testes de fé, onde Deus nos permite enfrentar situações difíceis para que possamos fortalecer a nossa confiança nele e aprender a viver pela fé. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem enxergado as dificuldades como parte de processo da poda de Deus na sua vida? Quantas vezes olhamos para as lutas com os olhos de derrota, como se Deus tivesse se ausentado ou estivesse nos castigando? No entanto, a verdade é bem diferente. Essas provações não são sinais de rejeições, mas gestos profundos de amor de Deus para conosco. Muitas pessoas podem interpretar a poda como um ato de punição de Deus. No entanto, a Bíblia nos ensina que a poda é, na verdade, uma expressão de amor de Deus. Ele nos disciplina porque nos ama e deseja que produzamos mais fruto para o reino de Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo de número 11, vemos a disciplina de Deus sendo explicada de forma clara. Olha o que a palavra do Senhor nos diz: toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, contudo, produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. A disciplina de Deus e a poda podem ser dolorosas no momento, mas elas têm como objetivo o nosso bem e o nosso crescimento. Deus nos ama tanto que Ele nos purifica e nos prepara para produzirmos frutos duradouros. Sem a poda, os ramos não podem crescer e frutificar como tem potencial. Mas sabia que a poda não é punição, é amor em ação. Deus nos corrige para que possamos frutificar mais e melhor. Entender que a poda é uma expressão do amor de Deus e não um sinal de ira. Isso muda completamente a forma de enfrentarmos o processo. Quando percebemos que cada corte tem um processo redentor, renasce em nós não apenas aceitação, mas também o desejo de responder a este amor com fé e fidelidade. Assim surge uma pergunta natural: como viver esse tempo de poda de maneira que glorifique a Deus? Oh, aleluia! Aqui nós chegamos ao terceiro tópico: como lidar com a poda e glorificar a Deus durante este processo. Agora, a pergunta que muitos de nós fazemos é: como lidar com a poda e mesmo assim glorificar a Deus durante este processo? A verdade é que, embora a poda possa ser dolorosa, ela nunca é sem propósito. Quando entendemos que Deus está no controle, podemos atravessar este tempo com confiança. Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 8, versículo de número 28, nos lembra que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se você está passando por um momento de corte, saiba que Ele tem um propósito. Ele não está te castigando, Ele está te moldando para produzir mais frutos e se tornar mais semelhante a Cristo. Mesmo em meio à dor, podemos escolher uma atitude de gratidão. Sim, gratidão. Tiago, ele nos diz no capítulo 1, versículos 2 e 3, nos convida a considerar com alegria as provações, não porque elas são boas em si, mas porque produzem perseverança, caráter e esperança. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento espiritual
E quando agradecemos, mesmo nas dificuldades, abrimos o coração para ver a mão de Deus agindo. E não há maneira melhor de atravessar este processo do que a oração. A oração é a nossa conexão direta com Deus. É nela que encontramos força, consolo e direção. Em Isaías, capítulo 40, versículo de número 31, Deus, através do profeta, nos encoraja. Os que esperam no Senhor renova as suas forças, sobe com asas como águias, corre e não se cansam, andam e não se fadigam. Quando buscamos a presença de Deus, Ele nos sustenta, nos renova e nos capacita a seguir adiante com fé. Agora quero te perguntar, como você pode passar por este processo com uma atitude de confiança em Deus? Como você pode ver as dificuldades com a oportunidade de crescimento espiritual? O mais importante é não desanimar e não desistir durante o processo da poda. Deus está no controle e tem um propósito em tudo o que Ele permite. Ele está moldando você para dar frutos para o reino de Deus. Meus irmãos, e ninguém na Bíblia ilustra melhor do que José do Egito. Foi podado desde o início, rejeitado pelos seus próprios irmãos, jogado num poço, vendido como escravo, foi preso injustamente. E todos este momento parecia que tudo estava perdido na vida de José. Mas Deus estava no controle. Cada corte, cada dor, cada lágrima fazia parte do plano maior. E no tempo certo, José foi levantado como governador do Egito, o homem que salvaria nações e, mais do que isso, preservaria sua própria família que o rejeitou. Ele mesmo disse em Gênesis, capítulo 50, versículo de número 20, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. A poda é dolorosa sim, mas ela produz fruto. E nesse tempo de dor e incerteza, pode ser a preparação de um tempo de multiplicação. Confie, Deus não está castigando você. Ele está preparando você, porque mesmo na poda, Deus está fazendo nascer a sua história de propósito. E lembre-se, a poda é um processo inevitável na nossa vida cristã. E todos nós, em algum momento, passaremos por ela. Quando estivermos sendo podados, devemos lembrar que Deus nos ama profundamente e quer nos moldar para frutificar ainda mais. Agora eu quero te perguntar, como você pode passar por esse processo com uma atitude de confiança a Deus? Como você pode ver as dificuldades como a oportunidade de crescimento espiritual? O mais importante não é desanimar e não desistir durante o momento da poda, durante este processo. Deus está no controle, tem um propósito em tudo o que Ele permite nós passarmos. Ele está moldando você para dar mais frutos para o seu reino. Agora eu vou revelar a você uma curiosidade bíblica. Você sabia que na agricultura a poda não é apenas cortar galhos e ramos, mas envolve também a remover partes da planta que não estão produzindo fruto? Da mesma forma, Deus remove das nossas vidas tudo o que impede o nosso crescimento espiritual. Ele não faz isso para nos ferir, mas para nos purificar e preparar para a frutificação plena. Em João, capítulo 15, versículo de número 2, Jesus nos lembra de que a poda é uma parte essencial no processo de frutificação. Glória a Deus! Que bom que você chegou até aqui. Glória a Deus por isso. Estamos na 8ª aula e já chegamos praticamente na conclusão desta aula. Eu fico feliz, meu irmão, que você está aqui. Continue firme, pois Deus vai dar o crescimento na tua vida, no teu ministério e na tua chamada. Em resumo, a poda é um processo necessário
para que possamos produzir mais fruto para o reino de Deus. Embora seja um processo desafiador, sabemos que é uma expressão de amor de Deus e tem como objetivos nos moldar e nos aperfeiçoar. Quando passamos pela poda, devemos confiar em Deus, agradecer pelo processo e buscar forças em sua presença, e possamos lidar com a poda de maneira a glorificar a Deus e crescer para frutificar ainda mais. Se você foi tocado, meu irmão, por esta mensagem, eu te peço, curta este vídeo, compartilhe e comente abaixo como você tem lidado com a poda de Deus na sua vida. E é claro, se não é inscrito, se inscreva no canal Texto e Contexto Bíblico para não perder os próximos vídeos dessa série sobre frutificação espiritual. Na próxima aula, vamos explorar mais sobre como Deus nos ajuda a frutificar de maneira duradoura. Até o próximo vídeo. E lembre-se, onde colocar as plantas dos teus pés, que você venha a ser abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém.